Eleições UF. Cobertura especial. Nas ondas do IACS. Boa tarde, ouvinte da Web Rádio Nas Ondas do IACS. Esse é o segundo programa da cobertura especial das eleições UF 2026. Meu nome é Patrick Chaia e hoje quem me acompanha é Isabelle Denair. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Patrick. Boa tarde aos candidatos que estão aqui com a gente hoje. Então, as eleições para a reitoria da UF estão chegando e o primeiro turno acontece em breve, nos dias 12 e 13 de maio. E caso haja um segundo turno, a votação acontece nos dias 26 e 27 de maio. Lembrando que, para os estudantes, quanto os professores técnicos, eles podem votar para decidir o futuro do mandato da reitoria da nossa universidade. E você acompanha essa cobertura especial das eleições aqui na Web Rádio Nas Ondas do IACS. No último dia 16, divulgamos a primeira entrevista com candidatos da Chapa 1. Hoje, estamos com os candidatos da Chapa 2. Na semana que vem, última semana antes das eleições, teremos mais conteúdo com as chapas candidatas. Então fique ligado, sempre às quintas-feiras, 5h30 da tarde, você escuta um programa novo dessa cobertura. Como eu já adiantei, hoje entrevistamos a Chapa 2, de slogan UF Viva. A chapa é composta pelo candidato a reitor, professor doutor Roberto Salles, e pela candidata a vice, a professora doutora Luciana Freitas. Boa tarde. Agora nós vamos conhecer um pouco, de quem compõe essa chapa. O candidato reitor é o Roberto Souza Salles. Ele já foi reitor da Universidade Federal Fluminense entre os anos 2006 e 2014 e agora ele volta à disputa pela reitoria. Salles é graduado em Medicina pela Faculdade Souza Marques e também em Medicina Veterinária pela própria UF. Possui mestrado em Patologia e doutorado em Sanidade Animal. Atualmente, ele é professor do Instituto de Biomédico da Universidade. A trajetória administrativa do candidato passa pela atuação como vice-diretor, diretor do Centro de Ciências Médicas e também como presidente do Conselho Técnico do Hospital Universitário Antônio Pedro. Isso tudo entre 1990 e 1998. Na década de 90, também integrou o Conselho de Administração do Instituto Vital Brasil e foi membro titular do Conselho Estadual de Saúde, representando as universidades públicas do estado do Rio de Janeiro. Roberto já foi reitor da UF por 2 mandatos consecutivos e atualmente é membro permanente e atual decano do Conselho Universitário da UF. Já a candidata à vice-reitoria é a Luciana Maria de Almeida de Freitas e ela é professora da Faculdade de Educação da UF desde 2007 e atualmente ocupa a vice-direção da unidade. Luciana também atua no programa de pós-graduação em estudos de linguagem, contribuindo para a formação acadêmica e produção de conhecimento na área. Na área administrativa, Luciana ocupa atualmente a vice-direção da Faculdade de Educação da UF, que atende todas as 18 licenciaturas de Niterói. Antes de ocupar o cargo, ela comandou a divisão de prática discente da Pró-Reitoria de Graduação entre 2015 e 2019. Ela também foi integrante titular do Colegiado de Unidade da Faculdade de Educação, do Colegiado das Licenciaturas em Letras e do Colegiado de Licenciatura em Pedagogia da UF. Luciana também já foi presidenta da Associação de Professores de Espanhol do Estado do Rio de Janeiro e da Associação Brasileira de Hispanistas. Sejam bem-vindos. Obrigado. Gostaria de agradecer a oportunidade de falar aqui nas ondas do IACS, que eu acho que é um veículo importante de divulgação de projetos e ideias. Então, realmente feliz por estar aqui presente. Boa tarde a todos os ouvintes, as ouvintes e a vocês que estão nos entrevistando. Obrigada pelo convite. Bom, agora eu vou fazer uma breve explicação sobre o nosso programa especial das eleições. Nós estamos fazendo as mesmas 10 perguntas para os candidatos em todos os programas. 2 delas foram feitas pela nossa equipe da Web Rádio e 8 foram enviadas pela comunidade universitária. A ordem das perguntas foi determinada a partir da ordem do envio. E para um melhor aproveitamento do nosso tempo de programa, cada pergunta vai ter até 3 minutos de resposta. Agora vamos dar início à nossa entrevista. Eleições UF. Bom, a gente começa com uma pergunta da Web Rádio sobre os outros campi. Uma queixa frequente da comunidade acadêmica é a falta de igualdade entre todos os campi da UF,
principalmente da falta de serviços, como o restaurante universitário, nos campi fora da sede, aqui em Niterói. Quais são as medidas práticas e a curto prazo que a gestão pretende adotar para promover esses serviços verdadeiramente para toda a comunidade ufiana? Olha, eu acho que a pergunta foi muito bem feita e eu gostaria de dizer que, como você falou, fui reitor de 2006 e 2014. Na época, nós fizemos o maior projeto de expansão e reestruturação, Reúne. Tivemos a oportunidade de levar a UF para 8 municípios, isso em 8 anos. Construímos 25 prédios, fizemos 140 reformas. Pegamos, em 2006, a UF com 15.500 estudantes, entregamos com... Não, aí eu me equivoquei. Encontramos a UF com 23.500 estudantes, entregamos com quase 60 mil estudantes. Essa que é a verdade. E a pós-graduação multiplicada por 4. Agora, levamos a inclusão da UF para 8 municípios, em 8 anos. Esperávamos que nesses 12 anos que nós estamos fora, que a universidade, a gestão atual, pudesse levar o que nós não conseguimos pelo curto espaço de tempo, que é justamente tudo vinculado à inclusão do estudante como restaurante. A gente tem algumas propostas muito específicas para as unidades fora de sede. Uma delas é criar a pró-reitoria da multicampia, que é exatamente para poder atender todas essas demandas que vêm das unidades fora de sede. Ela vai ser inteiramente constituída por docentes, técnicos, técnicas e ouvindo também estudantes dessas unidades fora de sede. Outro ponto que a gente vai retornar, que o Roberto já fazia, é a reitoria itinerante. Então, nós estaremos presentes com um calendário anual preparado em todos esses municípios onde a UF tem unidades, para ouvir cara a cara com o reitor, a vice-reitora, pró-reitores e pró-reitoras as demandas dessas comunidades. E, assim, a gente sabe muito bem que a principal demanda que vem dessas unidades é restaurante universitário, é bandejão. Em nenhuma delas há um bandejão já construído. Existe uma obra recentemente iniciada em Volta Redonda, que ela já deveria ter sido... Foi anunciada em 2022, não foi iniciada, só foi iniciada agora. E o bandejão em todas as unidades fora de sede é a prioridade número 1 da nossa proposta de gestão, porque a gente entende que estudante precisa de segurança alimentar para poder conseguir ter um bom desempenho em sala de aula. Agora, a gente sabe muito bem que há diversas outras demandas das unidades fora de sede. Moradia também é uma demanda que estaria também no nosso programa, né? Docentes, há unidades fora de sede com poucos professores e professoras, técnicos e técnicas. Então, uma série de questões que a gente sabe que a gente precisa trabalhar. É isso, obrigada. Bom, agora vamos para as perguntas dos discentes, docentes e técnicos. O primeiro a nos enviar uma pergunta é o professor titular do Departamento de Comunicação Social e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano, Alexandre Barbiage. Vamos ouvir o que ele tem a dizer agora. Eu já fui chefe de departamento, coordenador de curso e sei o quanto os cargos administrativos são difíceis, complexos, desgastantes. A gente tem um contato razoavelmente próximo com a direção do Instituto e a gente vê a enorme dificuldade, o trabalho absurdo que envolve um cargo administrativo dessa monta. A minha pergunta, e é uma pergunta objetiva, clara, quer dizer, o que leva professores da universidade quererem assumir a reitoria da universidade, que é um cargo extremamente estressante, e que tipo de retorno esse cargo provém para o reitor, para o vice-reitor, além, obviamente, da equipe, mas especificamente aqui, de uma forma absolutamente sincera, porque não acho que seja somente a ideologia, o discurso de que queremos uma universidade melhor, que leva, como esse ano, 4 chapas a tentarem se eleger
para a reitoria. Então, eu queria entender objetivamente o que motiva os candidatos a reitor e vice-reitor a pretenderem o cargo de maior complexidade e responsabilidade numa universidade, em especial uma universidade federal como a UF, que tem demandas bastante grandes. Obrigado. Bom, e dessa vez eu que vou começar. É uma pergunta muito interessante do professor Alexandre. Eu nunca, na minha vida, eu sou professora da UF há 20 anos, eu nunca imaginei que um dia eu seria candidata a vice-reitora. Até o ano passado, isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Agora, eu tenho uma atuação na política institucional, eu sou conselheira do CUV, eu sou conselheira eleita do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, eu estou nessa luta por uma universidade mais democrática há algumas décadas. E eu acho que é isso que me move. Eu vejo hoje uma universidade que não tem uma gestão democrática. Tudo é decidido de cima para baixo. Os projetos de resolução chegam ao CPEC, chegam ao CUV, sem debate com a comunidade. E isso é alguma coisa que me incomoda muitíssimo, porque eu acho que não é possível que uma universidade faça isso. Então, quando o Roberto me fez o convite para ser a vice dele, eu resolvi aceitar por isso mesmo, é por ideologia, não é por outro motivo. Eu, inclusive, sou autora de livros didáticos para educação básica, gente. Eu tenho 12 milhões de exemplares circulando nas escolas brasileiras. Então, assim, não há outro motivo senão o meu interesse pela UF e pela gestão democrática da UF. Roberto. No meu caso, eu sinto assim um sentimento de gratidão com a universidade. Eu entrei aqui em 1977 como estudante, vindo lá do fundo da Baía de Guanabara, Ilha do Governador, e cheguei aqui na universidade, fui acolhido com uma bolsa de trabalho, era a única bolsa social existente, além da monitoria, bolsa de trabalho. E realmente me possibilitou estudar, vim da Ilha do Governador, pegar 2 conduções e estudar aqui. Então, eu sinto esse sentimento de gratidão, acho que eu posso ajudar a universidade, ainda mais no momento difícil, porque o que nós estamos precisando também, além da nossa visão de universidade, é tirar a universidade desse momento que ela quase não evolui. Vejam bem, nós entregamos 25 prédios, fizemos 140 reformas, deixamos 6 prédios por terminar. Entregaram 4, ainda tem 2 que precisam ser entregues. Então, eu acho que nós temos condições, e eu tenho condição, a professora Luciana, de dar um avanço nesses 4 anos na nossa universidade. Nós temos a experiência anterior, né? E agora nós também conhecemos os caminhos onde estão os recursos e sabemos dialogar com os órgãos competentes. Então, esse foi o desafio, e eu agradeço ao professor a pergunta, que foi excelente. Muito obrigado. Bom, a gente continua aqui a nossa entrevista. Para você que está nos acompanhando na Web Rádio nas Ondas do IACS, estamos com o professor Roberto Salles e com a professora doutora Luciana Freitas. Próxima pergunta é da professora Maria Alice, docente do Departamento de Artes aqui do IACS. Ela traz uma questão sobre a infraestrutura da universidade. Diante do subfinanciamento crônico das universidades federais e de seus efeitos negativos sobre a infraestrutura, o quadro de pessoal e a saúde da comunidade universitária, como o candidato avalia propostas de diversificação do financiamento do ensino superior público, como as defendidas em documentos do Banco Mundial, que envolvem compartilhamento de custos, contribuição de estudantes de maior renda e maior participação do setor privado? Na UF, há espaço para esse debate? Em que condições e com quais limites? Bom, eu acho que é um assunto muito importante e tem que ser dito claramente que, na verdade, os orçamentos, ao longo de anos, ele não tem sido reajustado de acordo com a inflação, não tem sido recomposto. A universidade cresceu bastante, obviamente, proporcionalmente ela recebe um recurso um pouco maior do que as outras universidades, e o reitor tem um órgão chamado ANDIF,
que é a Associação das Instituições Federais de Ensino Superior, que com a união nós precisamos lutar pela recomposição do orçamento geral, inclusive verba do PNAES, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil. E graças a Deus que o PNAES ele tem um recurso próprio, não faz parte do orçamento geral. Então é fundamental que o reitor brigue por essa verba, recomposição. Também temos os ministérios que a gente pode procurar recursos, como procuramos o Ministério da Cultura, no caso do cinema da reitoria, que foi feito um cinema novo, que vários cineastas foram procurar, outros ministérios, órgãos financiadores e as agências, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Agência Nacional do Petróleo, que retém 1% de tudo que as empresas arrecadam justamente para as universidades poderem fazer projetos. Eu acho que assim, uma coisa que eu tenho aprendido com o Roberto aqui nessa campanha é exatamente isso. Há meios para além do orçamento da universidade para você conseguir recursos para nós. Recursos extra-orçamentários. O ex-ministro da Educação, Henrique Paim, disse em reunião conosco que dia 30 de dezembro o Roberto estava lá para empenhar para a UF recursos que não eram usados por outras universidades e institutos federais. Mas tem que ter iniciativa, o reitor tem que estar lá no dia 30 de dezembro, porque isso não vai surgir do nada. Ele tem também feito um trabalho muito forte de captação de emendas parlamentares. A gente sabe que não é o ideal, nada disso é o ideal. O ideal é o financiamento, é aumentar o orçamento, reconstituir e aumentar, sim, o orçamento das universidades. Mas há outros meios. Negociação com as prefeituras também é outro elemento que a gente tem, a gente já, sem ser reitor e vice-reitora, a gente já está em negociação com as prefeituras. Então, isso é outro ponto. Nós estivemos com o prefeito de Macaé, um município rico, e disposto a investir na UF em Macaé. Mas a UF tem que estar lá, tem que estar presente, tem que se posicionar, tem que dizer que precisa desse recurso. Então, a gente sabe que há outros mecanismos para conseguirmos aumentar um pouco o financeiro da universidade. Ainda, repito, não seja o ideal. O ideal é um orçamento maior para todas as universidades públicas. Obrigada. Agora temos o servidor técnico administrativo em audiovisual do IACS, o Alexandro. Ele traz um questionamento sobre a participação dos servidores na gestão da UF. Gostaria de saber o posicionamento dos candidatos a respeito de mecanismos de democratização da universidade, especificamente no que diz respeito a possibilidades de servidores técnico-administrativos ocuparem cargos de gestão, incluindo a própria reitoria, uma vez que é característica os servidores das universidades federais possuírem ampla qualificação acadêmica e serem os responsáveis pelo andamento de toda a engrenagem da universidade. Bom, eu gostaria de concordar, com o nosso servidor técnico administrativo, que ele falou, mas lembrando que na nossa gestão nós dividimos os cargos entre técnicos administrativos, que era de competência dos técnicos, e os cargos de professores, competência dos professores. Também dividimos entre homens e mulheres. Nós fizemos isso nas duas gestões nossas. E hoje o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que cargo que é de competência do técnico tem um professor participando. Hoje o domínio predominante é de professor, o que nós não concordamos. Nós faremos essa divisão de cargos, inclusive olhando o momento atual da diversidade dentro da universidade. E por isso que nós estamos propondo criar duas pró-reitorias, a Multicampia, Diversidade e Inclusão. Nós tivemos a oportunidade de criar 3 pró-reitorias, assuntos estudantis, gestão de pessoas e administrativo. Vamos criar mais 2. E sempre respeitando a diversidade da universidade e os cargos que são de competência dos técnicos administrativos e os cargos que são de competência dos professores.
Só ressaltando aqui que, por exemplo, para o cargo de reitor, a lei não permite que seja um técnico ou uma técnica, o que é um absurdo, porque eles fazem parte, eles são profissionais da educação, são profissionais das universidades. Isso daí também compete a um reitor comprometido e uma vice-reitora comprometida lutar pela Andifes para que haja uma mudança nessa lei. Eu acho que já passou esse tempo em que técnicas e técnicos eram considerados hierarquicamente inferiores a docentes. São todos servidoras, servidores que estão aqui pelo bem da universidade. Então, sem dúvida alguma, está no nosso programa. Está escrito no nosso programa que nós vamos distribuir os cargos conforme o perfil de cada divisão, de cada chefia, evidentemente. Umas têm um perfil que é mais do técnico, da técnica, outras que são com perfil mais de docentes. Então, isso já está na nossa proposta. Muito obrigada pela pergunta, muito interessante. Bom, a gente continua aqui agora com uma pergunta do docente do Departamento de Geografia da UF, do campus da Praia Vermelha, e coordenadora do Núcleo de Estudos sobre Territórios, Ações Coletivas e Justiça, a Laura Rogemon. Ela tem uma dúvida em relação ao apoio aos trabalhos de campo. A gente quer saber sobre os trabalhos de campo. Como a sua gestão pretende ampliar a disponibilidade de transporte e regularidade de pagamentos de diárias de trabalho de campo aos estudantes, de modo a assegurar o acesso universal, critérios transparentes de distribuição e condições dignas de permanência diante das restrições orçamentárias das universidades públicas? Foi muito boa pergunta, até porque me fez lembrar, que praticamente todos os carros, ônibus, micro-ônibus e vans foram comprados na nossa gestão de 2006 e 2014. O Busuf é criação nossa, tá lá, é só ver, botar no Google, vocês vão ver lá, 2010, 2011, a criação. Até o Busuf foi comprado justamente, não só para a circulação dos estudantes entre campos, como também para a questão de segurança e para trabalhos de campo. Então, a veterinária, por exemplo, não tinha aula na fazenda porque não tinha transporte. Passou a ter, e vários professores, como o caso dela, de vários setores, precisam do transporte para o trabalho de campus. Agora, eu queria alertar que esses transportes todos já foram comprados há mais de 15, 16, 17 anos, e na época não tinha nem a lei da acessibilidade, que modificou em 2016, e agora é obrigatório. Então, nós vamos ter que trocar essas frotas. E a frota foi comprada com o recurso que ela falou, extra-orçamentário, ficando lá do lado do ministro no final do ano, dia 30 de dezembro, não é para qualquer. E o pessoal aqui trabalhando também, executando orçamentariamente o que os outros não conseguiam executar, porque não é tirar dinheiro de outra universidade, porque por algum motivo não usou o dinheiro. E nos ministérios nós temos dinheiro, como eu falei, da cultura, tem a Lei Rouanet, tem uma série de elementos que a gente pode correr atrás e trazer para a universidade. Mas aqui o que ela está falando é o transporte de campus e nós vamos incrementar. Isso é uma queixa muito frequente, não é só da geografia. A geografia é muito forte, isso do trabalho de campo, mas diversos outros cursos têm a mesma demanda. A universidade precisa garantir, isso é ensino, gente. Isso é atividade de ensino. Então, isso deveria ser intocável, Se você precisa levar o estudante para uma atividade de campo para ele ter uma formação básica na área dele, você tem que garantir. Agora, é importante também a gente frisar que no nosso programa a gente propõe um orçamento participativo da universidade. E é óbvio que nesse orçamento participativo, tirando conta de luz, de água, que isso a gente não pode botar em discussão, porque a gente tem que pagar, mas a gente precisa debater, trazer as prioridades conforme a demanda de ensino, pesquisa e extensão. Mas, sem dúvida alguma, a aula prática precisa acontecer e precisa ter o transporte. E o transporte é para a extensão também, que é outro problema. Curricularizaram a extensão e não garantiram o transporte para que a extensão acontecesse. É isso. E agora a pergunta é de um técnico que preferiu não se identificar. Ele nos enviou a pergunta sobre o bandejão. No ano passado, a UF teve um reajuste agressivo nos valores do restaurante universitário para os trabalhadores terceirizados. Então, de 70 centavos, passou para R$15. E essa medida acaba por impossibilitar
o acesso de muitas dessas pessoas ao RU, ao bandejão. E eu queria saber justamente isso. Há alguma medida ou alguma proposta ligada a essa questão de segurança alimentar dos trabalhadores que formam, né, o lado mais fragilizado da comunidade universitária, que são os trabalhadores terceirizados? Existe alguma medida? Eu acho que foi importante a pergunta, mas eu gostaria de lembrar que nós não tínhamos moradia estudantil nem aqui, nem em lugar nenhum, né? Criamos aqui, criamos lá em Rio das Ostras. O bandejão foi aumentado o tamanho do bandejão central, foi criado o bandejão das engenharias, que não tinha, reformamos da veterinária, da reitoria, abrimos do hospital universitário que estava fechado. Então, em 8 anos, nós procuramos ampliar. Esperávamos que em 12 anos depois que eu saí em novembro de 2014, as coisas tivessem progredido nessa área, né, de segurança alimentar. Também o serviço médico odontológico foi criação nossa, botamos inclusive um posto aqui no Graguatá e um posto lá na engenharia, né, para poder justamente atender os casos emergenciais. E aí eu fiquei surpreso agora com, de repente, se coloca o aumento do bandejão para o servidor, saiu do valor de 70 centavos para R$15. Não tiveram nem o cuidado de fazer um reajuste escalonado. Então isso impossibilitou não só o técnico, até os prestadores, né, que se dedicam aqui a se alimentar. Então isso é um problema muito sério, isso vai ter que ser enfrentado, ser discutido, e como foi falado, tudo conosco nós vamos discutir com as categorias. Isso tem que ser resolvido. Não se pode sair do quase nada para o, sei lá, 1.200 e tantos %. Não, sem dúvida. Ainda mais para os terceirizados, para as terceirizadas. Isso, para eles, é muito dinheiro por dia, né? Isso inviabilizou o uso do bandejão por eles. Isso houve uma conta que foi feita para chegar a esse valor. Só que essa conta precisa ser refeita, porque ela incluía até elementos que são permanentes no bandejão, que independentemente daquela refeição a mais que vai ser vendida para o terceirizado, para a terceirizada, para o docente, para a técnica, para o técnico, o bandejão vai continuar tendo que manter aquele elemento ali, aquele instrumento. Então, a gente vai precisar refazer isso aí para garantir um valor melhor. Eu queria também lembrar que tanto docentes quanto técnico também podiam andar de buzufe. Eles proibiram. Eu não consigo entender, porque se tem um espaço no ônibus, por que não andar? Isso não vai causar mais prejuízo, não vai gastar mais combustível. Então, são coisas decisões que foram tomadas sem nenhuma discussão no Conselho Universitário, nenhum conselho. E olha que eu sou membro permanente do Conselho e decano. Bom, a gente continua agora com uma pergunta da Helena, que é aluna da pós-graduação. Vamos ouvir. E a pergunta que eu tenho para os candidatos a reitores é qual que é a relação deles e da chapa deles com o poder municipal aqui da cidade de Niterói. Bom, o reitor, ele tem obrigação institucional a se relacionar com todos os entes, federal, estadual e municipal. Eu nunca tive problema de relacionamento com nenhum prefeito, ainda mais depois que nós levamos a UF para 8 municípios. Isso é importante. Tem municípios que têm muito dinheiro, como Niterói, como Rio das Ostras, como Macaé, né, por causa do royalties do petróleo. Então, nós, lá em Volta Redonda, a Companhia Siderúrgica Nacional, então o reitor tem que dialogar de igual para igual os prefeitos, porque a UF leva desenvolvimento social e econômico onde ela se faz presente. Então, a prefeitura tem que conversar sobre a parte que cabe, né, à prefeitura nessa questão. Então, eu nunca tive problema. Por exemplo, Cinema Icaraí foi um pedido da comunidade ao reitor na época, que no caso eu estava como reitor. Nós fomos uma discussão na Câmara e falei com o Fernando Haddad. Ele autorizou a compra do Cinema Icaraí e teve um processo lá de discussão com a empresa dono de cinema, e o Jorge Roberto Silveira, que era o prefeito, concordou plenamente em ajudar. Depois a prefeitura passou para Rodrigo Neves, que também encampou a ideia. Agora, o que eu não posso aceitar é que haja uma troca como foi do Cinema Icaraí, com a prefeitura, deu a concessão para Niterói,
E a obra do IACS ficou pela metade, porque estava previsto mais blocos, estava previsto luminotécnica, que não aconteceu, as paredes não têm uma proteção de som, há uma dificuldade, então o IACS foi entregue incompleto. Em troca de quê? Da concessão do cinema Icaraí para a Prefeitura de Niterói. Eu acho que não foi um acordo ideal para a universidade, se pensando no que aconteceu na obra do IACS. E assim, Roberto foi secretário do atual prefeito de Niterói, na gestão anterior dele. Então, assim, a gente não tem nenhum problema de negociar com todos os prefeitos, independentemente do partido deles. É um prefeito de um município onde a UF está situada? Conversaremos. Seja Niterói, seja Rio das Ostras, Macaé, Campos, Angra, todos os municípios onde a UF tem unidades. E para você, ouvinte da Web Rádio nas Ondas do IACS, estamos aqui com os candidatos à reitoria Roberto Salles e Luciana Freitas, da Chapa 2 UF Viva. A UF tem diversos estudantes de outros municípios em seu campus, principalmente em Niterói. E uma aluna que não quis se identificar pergunta sobre o transporte estudantil. Uma das maiores demandas dos movimentos estudantis da UF é o bilhete único universitário. A UF tem centenas de alunos que vêm de outras cidades do Rio de Janeiro para frequentar as aulas em Niterói. E recentemente houve um aumento da tarifa do bilhete único intermunicipal, de R$ 8,55 subiu para R$ 9,40, o que comprometeu ainda mais a permanência estudantil na faculdade. Então, gostaria de perguntar aos candidatos, caso eles sejam eleitos, se haverá uma projeção de diálogo com o poder público para que algo possa ser feito. Com certeza, independente de quem seja o governador e os prefeitos, né? No caso agora só vamos ter mudança de governador, nós estaremos conversando como sempre fizemos e com sucesso total. O diálogo sempre foi muito grande. Para vocês terem uma ideia, com Jorge Roberto Silveira nós conseguimos fazer a urbanização interna do Graguatá e da Praia Vermelha, que não tinha aquele calçadão, era só paralelepípedo. E aqui, esse calçadão que foi feito foi uma parceria com o município, porque as pessoas vinham, às vezes, com salto alto, enfiava dentro do buraco daquele, quebrava, não podia transitar. E agora não, com o calçadão. E o que avançou em termos de acessibilidade depois disso? Praticamente nada. E agora tem uma lei, desde 2016, que é obrigado. Nós temos de Valonguinho vários problemas de acessibilidade. Então, eu acho que não tem nenhum problema. E o bilhete único é fundamental. Agora, tem que ser uma conversa com o governador e o município. Porque onde tem o município, o prefeito também tem que entrar com a sua parte. E, obviamente, o governo do estado também tem que fazer a sua parte. Então, nós vamos trabalhar em cima disso, já que a Universidade Federal Fluminense, eu volto a dizer, ela leva desenvolvimento social e econômico para os municípios e para o estado também. Então, isso aí é um compromisso nosso de correr atrás dessa concessão do bilhete único para os nossos estudantes, né? Ver que alguns municípios já têm alguma iniciativa nesse sentido, também de moradia social, mas nós temos que avançar mais. Para isso, temos que conversar com os prefeitos. E na verdade eu diria que a gente tem que lutar pela liberdade de ingresso nos transportes gratuitamente para os estudantes das universidades públicas. Da mesma forma que os estudantes das escolas públicas andam gratuitamente no transporte, o estudante da universidade pública também deveria andar. A gente sabe das dificuldades. Eu já tive estudantes que dizem que andam 7 quilômetros para poder chegar na universidade, ter aula depois de um dia de trabalho. Então, assim, a lei de cotas ela está aí, ela trouxe uma população para a universidade que não era a população anterior. Felizmente, a gente tem uma universidade diversa. Agora, essa diversidade precisa ser contemplada pelas políticas públicas. E isso inclui o passe livre para estudante universitário. Continuamos aqui com uma pergunta da Elisa Sessi sobre ações afirmativas na universidade. Ela é estudante de cinema. Vamos ouvir.
Gostaria de saber como os próximos reitores estão pensando na possibilidade de tornar a faculdade mais acessível para as pessoas com deficiências, com qualquer diferença. Como que eles estão pensando em contribuir com a permanência estudantil e como eles estão pensando em continuar mantendo as ações afirmativas que já estão acontecendo na faculdade. Pois é, nós, na nossa gestão, nós reforçamos um setor que era sensível à universidade, acessibilidade, inclusão. Criamos um curso de acessibilidade e inclusão que agora tem mestrado e doutorado. Na época da criação foi o único no Brasil, não sei se tem algum com mestrado e doutorado. Justamente para valorizar, né, porque já que a universidade cresceu. Quero dizer que, além do PNAES, em 2012, agosto de 2012, eu saí em novembro de 2014. Quer dizer, a lei de cotas ela surgiu em agosto de 2012. A lei falava em integralizar em 4 anos, nós antecipamos em 1 ano, fizemos em menos de 3 anos. Porque se é agosto, eu saí em novembro de 2014, menos de 3 anos. Nós integralizamos 100% da lei, saímos na frente de outras universidades. E nós, ao antecipar 1 ano, nós fizemos uma inclusão grande, além também de levar a UF a 8 municípios. Também não deixa de ser inclusão. Mas precisamos avançar mais, sim. Precisamos correr atrás de recursos. Como eu falei, recomposição do orçamento, principalmente pensando no PNAES, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que nós temos que recompor esse orçamento. E a Luciana vai até falar da composição do grupo que vai coordenar essas verbas do PNAES. Assim, na verdade, antes disso, eu vou dizer que a gente está no nosso programa também a criação da Pró-Reitoria de Diversidade, Inclusão e Políticas Afirmativas. E a gente vai rever alguns pontos especificamente com relação à heteroidentificação, a segunda fase, que é a fase recursal, ser presencial para evitar erros. Também a necessidade de que todos os membros da banca de heteroidentificação, caso haja negativa, que seja de todos os membros, que não haja nenhuma dúvida com relação ao não numa heteroidentificação. E com relação aos recursos do PNAE, nós vamos criar um comitê gestor composto também por estudantes. Vai estar, obviamente, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil presente nesse comitê, mas os estudantes vão estar ali para decidir conosco, numa gestão democrática, para quais itens permitidos pela lei a UF vai destinar recursos. Então, com isso, a gente espera garantir uma série de elementos que vão permitir a permanência estudantil, né? O restaurante, bolsas e auxílios, moradia, é isso. Bom, e para encerrar aqui o nosso bate-papo, temos mais uma pergunta da nossa produção. As universidades enfrentaram ao longo dos últimos anos reajustes no orçamento, aliados às prioridades de cada governo. E estamos em um ano de eleições à presidência do país também. Ou seja, o cenário orçamentário pode mudar. Se eleitos, como vocês pretendem diminuir o impacto de possíveis cortes? Bom, como eu falei anteriormente, né, nós temos que trabalhar com a Associação das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES. É onde reúne o grupo de reitores, que tem muita força e voz, não só na Presidência da República, quanto na Câmara e no Senado. A recomposição do orçamento é importante. Mas nós estamos otimistas que nós vamos ter um governo democrático, um governo que sempre olhou pela educação, um governo que possibilitou que nós tivéssemos um reúne e esperamos que nós tenhamos outros reúnes pela frente. Então nós temos que trabalhar com um sentimento positivo em relação ao que vem por aí. Como a Luciana falou também, nós temos a possibilidade também, que não é o ideal, mas ajuda muito as emendas parlamentares, e vocês viram que vários deputados têm se manifestado, né, em relação a que a universidade tem que avançar, né, e nós tivemos agora uma expansão, né, o governo proporcionou uma expansão de instituições como institutos federais,
criou também agora, recentemente, no passado, algumas universidades. Então, acredito que a proposta é fortalecer as instituições federais de ensino superior pública. Então, é esse nosso pensamento, temos que ter pensamento positivo. Também eu falei que as parcerias com o município, então nós vamos pegar o recurso aonde ele estiver. Com certeza, nós sabemos o caminho, temos garra, temos experiência anterior que fizemos e vamos fazer. Agora, vamos terminar, que o IACS ainda temos 3 blocos para terminar. A obra não está terminada e nós vamos terminar. E assim, primeiro que eu também estou esperançosa, a gente vai continuar num governo democrático que apoia a educação. Como disse Roberto, nós temos esse recurso das emendas parlamentares, que ele, sem ser o gestor da UF, ele já consegue muitas emendas individuais para nós. Eu não sei se vocês viram as imagens, mas no lançamento da nossa chapa havia 8 parlamentares presentes, deputadas e deputados. E nós temos um número ainda maior de parlamentares que nos apoiam e que estarão à nossa disposição para o benefício da Universidade Federal Fluminense e para a educação brasileira. Bom, a gente finaliza aqui a entrevista e agradece imensamente a participação dos candidatos a reitor e a vice-reitora da Chapa 2, UF Viva. Obrigado, professor Dr. Roberto Salles. Obrigado, professora doutora Luciana Freitas. Te agradece também a participação do ouvinte, você que nos acompanhou aqui na Web Rádio Nas Ondas do IACS, em nasondasdoiacs.uf.br, nosso site, e também no nosso YouTube, Nas Ondas do IACS UF. Espero que essa entrevista tenha ajudado a conhecer os candidatos e suas propostas para o futuro da universidade. Nos vemos em breve no próximo programa. Eu queria agradecer, a atenção de vocês. É um excelente projeto de extensão. Queria parabenizar vocês todos, na pessoa da professora Ellen, e dizer também que eu tenho um projeto de extensão, conhecendo um pouco mais a UF, tá? Então eu convido vocês para conhecer o meu projeto de extensão, conhecendo um pouco mais a UF, porque poucas pessoas conhecem a UF, principalmente quem está entrando agora, tanto docente, quanto técnico, quanto estudante. Muito obrigado. Eu também agradeço a oportunidade, adorei ser entrevistada por vocês, foi muito bom. Sigam a gente nas redes sociais, UF Viva. Bom, muito obrigada, ouvinte, também Roberto e Luciana, Patrick. E é isso, gente, muito obrigada. Eleições UF. Cobertura especial. Nas Ondas do IACS. Os textos recomendados pelos professores, agora em áudio. Projeto Livros Falados, os textos ganharam voz. Siga @Projeto Livros Falados no Instagram, conheça a iniciativa e saiba como acessar os áudios no Spotify. Projeto Livros Falados, compartilhando conhecimento e cultura com todo mundo. Projeto Livros Falados. Projeto Livros Falados. Livros Radio. Nas Ondas do IACS, a web rádio da Universidade Federal Fluminense. Eleições UF. Entrevistas com as 4 chapas candidatas. A minha pergunta... Gostaria de saber como... E eu queria saber justamente isso. Demandas e questões importantes relacionadas à comunidade ufiana. No ar, a partir do dia 16 de abril, às 6 da tarde. Eleições UF. Cobertura especial nas Ondas do IACS.